Charles Swindoll, ao comentar sobre aquele episódio, aquela situação, ele escreve o seguinte: Jó vai à falência, fica sem lar, indefeso e sem filhos. Vê-se junto às sepulturas novas de seus filhos, numa colina batida pelo vento. Sua mulher soluça ao seu lado enquanto se ajoelha perto do marido, tendo acabado de ouvi-lo dizer: O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele acrescenta: Com plena compreensão das coisas, Jó levantou-se, olhou para tudo que mudara, colocou o braço ao redor da mulher que sofria e sussurrou ao seu ouvido: Deus deu, e por alguma razão não revelada, decidiu tomar de volta. Tudo pertence a ele, minha querida. Seria uma paráfrase do que Jó falou para sua esposa, após a perda dos seus bens e dos seus filhos. Nós sabemos, pela Bíblia, que Satanás incitara Deus a tocar em Jó, primeiramente a tirar os bens de Jó, depois a tocar na vida de Jó. E Deus autorizou. E Satanás feriu a Jó nessa segunda vez. Ele atinge Jó, Jó estando ainda de forma figurada, caído ao chão, sem se recompor ainda da perda que teve dos bens e dos filhos, ainda que mantendo a sua perseverança e a sua fidelidade a Deus. Este homem nada fizera, sabemos disso pela própria Bíblia, para merecer aquilo. Porque o livro ele nos apresenta Jó como sendo um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas, bem-vindo ao assolado mundo de Jó. Sua vida não se tornou simplesmente difícil. Não. Ela se tornou absolutamente insuportável, injusta. Nosso herói agora se encontra no monturo da cidade, lá no lixão da cidade. Ferido, pobre, e agora cercado por 3 amigos que não tiveram palavras para lhe dirigir nos primeiros 7 dias. A quem se dirige Jó quando ele resolve falar? Ele se dirige a Deus, nesse capítulo 3? Se dirige a seus amigos? Não, nós temos aqui um solilóquio, é exatamente o título da nossa reflexão de hoje. E você poderia perguntar, mas o que é solilóquio? Solilóquio não é nenhum diálogo e nenhum monólogo. Solilóquio é exatamente um recurso artístico, vamos dizer assim, utilizado também no teatro, onde o personagem ele fala sozinho, ele não está se dirigindo a uma pessoa específica, ele não está se dirigindo à plateia, nem a um outro ator, mas ele está falando para que seja ouvido. É como se fosse alguém falando sozinho, só que não é alguém delirando, é alguém com inteligência, alguém raciocinando e falando o que tem no seu interior. É o que vemos em Jó no capítulo 3. Então ele, pelo que vemos, ele não está falando diretamente com Deus. Também não está falando aos seus amigos, ainda que no capítulo 4 nós temos o que seria uma resposta de Elifaz quando começa a falar com Jó, mas Jó não estava se dirigindo a ele no capítulo 3. Jó não vocaliza para ele as suas questões, as suas perguntas. Curiosamente, Jó se dirige como que, de forma vaga, mas não, se dirige ao seu dia natalício. Eu recordo de quando eu era criança, nós ouvíamos um disco de vinil ainda, a geração mais nova não conhece, de perto como eu conheci, então o disco vinil, e nós tínhamos um disco, era A Paciência de Jó, da antiga gravadora Bandeira Branca. E esse disco ele retratava a história de Jó de forma muito maravilhosa, de modo que aquilo ficou gravado na minha mente, no meu coração. E quando eu passei a ler a Bíblia, depois de maior, é lógico que eu fui revivendo o que eu ouvi naquele disco. Mas o que se destaca sempre em Jó para nós é a sua paciência. A sua paciência, Jó é um homem paciente. E a primeira vez que eu ouvi alguém, de alguma forma, censurando Jó, lembro-me que em 2001, numa convenção nossa, o pastor Isamar Ramalho, da Assembleia de Deus em Boa Vista, Roraima, ele, numa breve reflexão sobre Jó, ele insinuou que se o livro de Jó se encerrasse no capítulo 2, estaria bom porque Jó não teria falado o que falou depois. Para mim, é lógico, foi apenas uma
uma rápida impressão que ele passou para os ouvintes, mas aquilo me deixou meio assustado. Aquele novo olhar sobre Jó. E você já deve ter ouvido falar exatamente sobre a paciência ou perseverança de Jó, que lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, ele faz menção a Jó. Mas nós vamos ver agora a impaciência de Jó. A impaciência de Jó. Porque este homem ele vai chegar ao ponto de amaldiçoar o seu dia. Não a Deus, mas amaldiçoar o seu dia. A paciência se esvai e o silêncio é quebrado.